Olá, eu sou o professor Roger e nós hoje vamos falar sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. E antes da gente entrar nesse conceito, eu venho aqui com dois outros conceitos sobre ângulos que são importantes. Ângulos opostos pelo vértice, que a gente chama de OPV, né? E o OPV são ângulos que compartilham os lados, né? Quando eu pego as retas e prolongo, elas compartilham os lados. Como assim? Ó, esse lado e esse. Esse ângulo compartilha o mesmo lado que esse. Então, com isso, eles são opostos pelo vértice. O mesmo acontece com esse e esse, beleza? Então, eles estão um de frente para o outro. Então, a gente tem ângulos opostos pelo vértice aí. E qual é a característica dos ângulos opostos pelo vértice? Eles são congruentes. Então, eles têm a mesma medida. Opa, mesma medida. Ok? E também o conceito de ângulos suplementares, que são dois ângulos que juntos formam 180 graus, uma meia volta. Então, aqui a gente já consegue analisar alguns que têm essa característica. Por exemplo, o E e o F juntos formam uma meia volta, então 180 graus. O F e o G, o A e o B, o C e o D. Então, todos esses são suplementares, ok? Aí a gente está vendo que quando eu tenho duas retas paralelas, RS, cortadas por uma transversal, a gente divide em duas regiões. Internos, né, que são os ângulos que estão entre as retas paralelas, e externos, que são os ângulos que estão fora da reta paralela. E também direita e esquerda. Então, a direita da reta transversal e a esquerda da reta transversal. Ok? Continuando. Aí a gente tem os ângulos correspondentes. A gente tem um ângulo aí que a gente está vendo, está marcado, né? O que que é um ângulo correspondente? Vai ser aquele ângulo que eu vou conseguir deixá-lo na mesma posição, só que na outra reta. Ele está numa paralela. Vamos supor que essa seja a paralela R. E eu quero achar um ângulo que está na mesma posição na paralela S. Então, observe o que vai acontecer. Ó, eu marquei um ângulo ali. Se eu puxo esse ângulo para baixo, ó, eu formo o ângulo correspondente dele. Então, de novo, esse é o ângulo A, o correspondente dele tá aqui embaixo, na mesma posição. Então, essa é a ideia. Então, aqui a gente consegue ter algumas ideias sobre ângulos correspondentes. Observa que eles são congruentes. Eu não mudei medida, não precisei abrir nada, né? Então, ó, quem é o correspondente... Deixa eu apagar porque são ruim. Quem é o correspondente desse ângulo, ó? É o que está aqui embaixo. Oi? Vai ser esse aqui. Quem é o correspondente desse? Se eu jogo ele aqui para cima, ele para aqui. O correspondente desse, se eu puxo, ele para aqui. Observa? Beleza? Então, aqui a gente já consegue descobrir os valores. Ó, se aqui vale 60, esse que é correspondente também vale 60. E observa que a gente já sabe os opostos pelo vértice. Ó, o oposto pelo vértice desse é esse. Então, esse também vale 60 graus. A mesma coisa aqui, o oposto do vértice desse é esse. Então, 60 graus. E um outro conceito que a gente já falou hoje é sobre os suplementares. Observa que esses dois, eles são suplementares. Então, esse aqui vale 60, aqui tem que valer quanto falta para 180, 120. E o oposto pelo vértice, que é esse aqui, também vale 120. Opa, então, ó, o correspondente, esse, se eu arrasto ele, ele para aqui. Então, o correspondente dele, 120 graus, a mesma coisa. Esse, se eu arrasto, ele para aqui, 120.
opostos pelo vértice, ó, aqui também eles são suplementares, também era um momento de achar, ok? Então, essa é a definição de ângulos correspondentes. Aí, continuando, agora a gente tem os ângulos alternos, né? O que quer dizer a palavra alterno? Trocado. Só que o alterno ele vai se dividir em dois tipos. Nós vamos ter os alternos externos. Lembra que quando eu falo de alternos externos, eu estou falando dos ângulos que estão fora da reta paralela, e os alternos internos, que são os ângulos que estão dentro da reta paralela. Ok? A gente tem que prestar atenção que a palavra alterno quer dizer trocado. Então, se está do lado direito em cima, vai estar do lado esquerdo embaixo. Ok? Essa é a definição. Lembrando que para usar a relação de ângulos alternos, eles têm que estar ou os dois dentro ou os dois fora. Ou os dois têm que ser internos ou os dois têm que ser externos, ok? Observa o ângulo vermelho, que ele é um ângulo externo, né? Onde estaria o alterno dele? Olha, ele está em cima à direita. Então, eu quero que está embaixo à esquerda, lá onde ele para, ó. Beleza? Então, ali está o alterno externo dele. Observem que eu não mudei a medida do ângulo, eu só virei a posição e coloquei lá, ok? E aqui dentro, a gente tem um ângulo verde, que está pintado de verde, né? Que é um ângulo interno. Se eu for achar o alterno dele, ó, vamos só voltar. Ele estava em cima do lado esquerdo. Eu preciso achar quem está embaixo do lado direito. Beleza? Então, eles são alternos. Então, vamos analisar. Então, observa que eles vão nessa posição. O alterno sempre forma um X. Vou pegar aqui o vermelho. Lembra que o alterno do vermelho estava aqui, ó. Lembra que o alterno do vermelho estava bem ali. Então, esse é o alterno do vermelho. Então, alterno. Aí o alterno desse aqui do lado, ó. Esse tá em cima à esquerda. Vai estar aqui em cima à esquerda e embaixo à direita. Foi? Aí o alterno do verde. Lembra que o verde, ele tá embaixo agora, né? À direita. Então, vai estar em cima à esquerda. Então, o que eu sempre falo para os alunos é que formam um X, né? Ó. Os alternos, eles formam um X. Então, o alterno dele vai estar aqui. A mesma coisa para os que estão fora, ó. Esse com esse, formando um X, e o preto com o preto também formando um X, ok? E lembra que a gente não mudou a posição. Então, os alternos, se eu não mudei a posição, eles são congruentes. Então, as medidas são as mesmas. Então, vamos só analisar. Se aqui vale 110 graus, o alterno dele, que é aqui fora, ó, também vale 110. A gente observa que eles são suplementares, né? Ó, suplementares. Então, aqui tem 70. O alterno dele está lá embaixo, 70 graus também. Ok? Aí, vamos lá. Observa que esse e o verde são alternos, são opostos pelo vértice. Então, aqui vale 70. O alterno do verde está aqui embaixo, então aqui também vale 70. Beleza? Uma forma de descobrir. E por último, a gente fala... Por último, a gente fala dos ângulos colaterais. A palavra colateral quer dizer do mesmo lado. De novo, a gente tem a separação entre colateral interno e colateral externo. A gente vai ter essa diferença. Observando aí, eu tenho dois ângulos externos e que estão do mesmo lado, certo? Dois ângulos externos e que estão do mesmo lado. Então, eles são colaterais externos. Mas qual será a relação entre eles? Observando as medidas dos colaterais externos, a gente já vê que elas não são iguais, certo? Então, observa o que acontece. Vamos ver. Ó, olha onde esse ângulo consegue se encaixar. Bem ao lado. Então, olha o que formou depois que eles ficaram lado a lado, ó. 180 graus. Então, eles são
suplementares, beleza? Então, ângulos colaterais, eles não são congruentes, eles são suplementares. Então, voltando um pouquinho, o que eu teria de relação, então, aqui? Ó, esse vale 110, por exemplo, e esse é quanto falta para 180. Se eles são colaterais, esse mais esse tem que dar 180, então aqui vale 70. O mesmo funciona para colaterais internos, tá? Esses dois são colaterais internos. Se aqui vale 70, esse não vale a mesma coisa. A gente vê que a abertura é diferente. Então, aqui vale 110, ok? Bem tranquilo, né? Então, colaterais tem que estar os dois dentro ou os dois fora. Então, aqui o colateral desse vai estar aqui fora, ó, e o colateral desse aqui dentro, beleza? E eles são suplementares, ok? Formam 180. Lembrem disso, é importante vocês lembrarem, tá? E aqui tem alguns exemplos. Eu vou fazer alguns exemplos com vocês e depois vocês tentem fazer, tá? 3x menos 10 é 110, observa que eles estão de lados trocados. Opa, já não é colateral e nem correspondente. Então, eles são alternos. Um está em cima, o outro está embaixo. Um está à esquerda, o outro está à direita e os dois estão dentro. Então, realmente, eles são alternos internos. Então, se são alternos internos, a gente lembra que eles são iguais. Então, 3x menos 10 igual a 110. 3x igual. Lembra que esse menos 10 vai lá para o outro lado trocando o sinal. Então, era menos 10, vai mais 10, certo? 3x igual a 120. X igual a 40. Por que 40? 120 dividido para 3, né? Agora, observem esses dois, ó. Eles estão do mesmo lado, então já não são alternos, né? Correspondentes, eu precisaria arrastar esse ângulo aqui para baixo e ele parar na mesma posição, só que observa que ele para aqui embaixo. Então, eles são colaterais internos. Colaterais internos, a soma, eles são suplementares, então a soma dá 180, certo? Então, já vamos resolver algumas coisas aqui. 3x mais 2x dá 5x. Menos 50 mais 10 dá menos 40. Isso é igual a 180. Observa que o menos 40 tem que ir para lá. Quando o menos 40 vai para lá, ele vai mais 40. Então, ó, esse menos 40 e do mais 40 vai virar 220. E aí o x vai dividindo, né? O número que acompanha o x vai dividindo. 220 por 5, x igual a 44. Ok? Aqui, esse e esse estão do mesmo lado. Só que tem um fora e um dentro. Então, eles não são colaterais. Relação de colaterais não funciona. Eles estão do mesmo lado, são colaterais, mas não funcionam como colaterais internos ou externos. Mas se eu puxo esse ângulo, desculpa. Se eu pego esse ângulo e venho com ele aqui para baixo, né, ele para exatamente a mesma posição. Então, eles são correspondentes. E eu não precisei alterar valor. Então, eles são congruentes, são iguais. Então, estou escrevendo aqui. Oi? O 2x vai vir para cá negativo. 5x menos 2x, 3x. E o 20 vai para lá negativo. 50 menos 20, 30. Oi? Logo, o x vai ser igual a 30 dividido por 3. Nosso x é 10. Oi? E por último, esse e esse. Eles estão de lados trocados, né? Então, um em cima e outro embaixo, e os dois estão dentro. Então, eles são alternos internos. Vou escrever os dois iguais, então. Então, vai ficar 3x menos 2x igual 30 mais 20. 3x menos 2x, x. 30 mais 20, 50. Então, nosso x seria 50, ok? Só mais um exemplo que vai ser importante para vocês analisarem aí pela frente, que são esses tipos de exemplos, tá? Deixa eu ver se tem um outro. Esse aqui, por exemplo.
Ó, presta atenção. O que que a gente sempre faz? A gente traça uma reta sempre pelo bico, pela quina, pelo cotovelo. Foi? E agora a gente consegue analisar, ó. Esse 80, supondo que essa reta é paralela, né? Porque aqui não está. Esse 80 e esse pedacinho do I, eles têm alguma relação. Observa que eles estão na mesma posição. Se eu arrasto esse 80 para cá, ele para exatamente aqui. Então, essa parte vale 80. Agora, esse pedacinho do I que ficou para baixo, ele tem uma relação com esse 130 também. Mas observa que eles estão do mesmo lado e não tem como passar para a mesma posição. Eles funcionam como os colaterais internos. E lembra que colaterais, eles são suplementares. Então, 130, quanto faltaria? 50 para dar 180. Então, eu já descobri o I. O I é isso tudo, ó. É a junção dos dois. Então, o I seria 80 mais 50. O I seria 130. Beleza? Então, essas são as ideias de ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Ok? Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários, que no momento oportuno eu respondo vocês. Ok? Um abraço e até a próxima.